este é o Momento Papo de Mãe. Num mundo globalizado, é claro que sofremos muitas influências externas. Mas ao educar os nossos filhos, precisamos valorizar também a nossa cultura. Seja pelo folclore, pelas músicas ou tradições. Conhecer a história do nosso povo é o primeiro passo para dar valor a tudo isso. E essa é uma preocupação que o ator Nando Cunha, nosso convidado de hoje, tem. Nando, seu filho, Davi, está com 5 anos. O que você costuma passar para ele da cultura brasileira? Olha, a gente vai muito a teatro, circo, ele gosta muito de palhaço, ele se veste de palhaço, ele põe as musiquinhas e tal. A gente vai muito a toda manifestação de cultura que tiver em praça, rua, eu sempre levo ele. O que às vezes eu sinto falta é na TV de ter um programa onde ele se vê, onde ele se enxerga. Porque apesar dele ter uma pele mais clara do que eu, porque a mãe dele tem a pele mais clara, ele não se enxerga, assim, ele não vê, tipo, a não ser quando ele vê o pai dele na TV. É importante ele se reconhecer. Exatamente. E se sentir parte, né, desse povo, dessa história, né? Eu sinto muita falta dos programas de TV para criança, de ter essa pegada, de ter dessa coisa dele se enxergar, dele se ver. Mas então... mas acho que é muito a cultura, a música. A gente sempre incentiva ele a fazer isso. Mas é legal ficar esse alerta, né? Para que as pessoas pensem nisso. Depois você vai contar que você tem até um projeto aí com ele e tal. Só que antes a gente vai conhecer também o professor de Psicologia do Desenvolvimento, Lino de Macedo, que está aqui com a gente. E, Lino, fala, qual é a importância de valorizar essa cultura nacional para que as crianças aprendam desde cedo? Então, deixa eu falar um pouco sobre cultura na perspectiva da criança, né? A cultura na perspectiva da criança está muito ligado às brincadeiras. Ou seja, é em brincando, não importa do que seja, que ela cria cultura. Então, esse é um ponto. Outra referência para a criança sobre cultura tem a ver com o cotidiano da casa, né? Então, você tem a cultura da casa, o modo como os pais se relacionam, como é que eles comem, o que eles fazem, as festas, se tem práticas religiosas, como é que eles fazem isso, práticas culturais, como o Nando falou, né? Etc. Então, você tem então, a cultura da casa, que a criança convive no dia a dia, tem a cultura do brinquedo, brincar com os objetos, brincar com outras crianças, com os pais, etc. E outro ponto que eu queria falar, eu acho que tem um terceiro ponto, que é esse que o Nando falou justamente, né? Os pais apresentam né, a cultura para os filhos e apresentam usando esses objetos socioculturais, a televisão, o cinema, o teatro, a cidade, né? Os museus, etc. Agora, um último ponto que eu gostaria de falar, né? Cultura tem muito a ver com identidade, né? O Nando estava falando isso, quer dizer, o filho dele, ele tá criando uma identidade no sentido, quem sou eu? E eu digo, quem sou eu através do que eu faço, do que eu brinco, através dos meus pais, do jeito dos meus pais se vestirem, deles se falarem, etc. Então, cultura tem a ver com identidade, sabe? Porque como é que os nossos filhos vão valorizar, vão dar importância ao nosso país se eles não conhecerem, né? E existe uma diversidade cultural no Brasil tão grande, né? Então, acho que é papel dos pais a gente passar também, a cultura é transmitida através das gerações. Isso. Assim, a gente viaja muito, então ele tem sempre as lembranças, quando ele vai a Gramado, quando ele vai a Santa Catarina, quando ele vai para o Nordeste, quando ele vem aqui para São Paulo. De tudo ele tem uma lembrança e uma cultura. Porque vocês moram no Rio de Janeiro. A gente mora no Rio. Então, assim, ele sempre tem essa coisa. E essa questão da identidade que o professor estava falando, por exemplo, eu fiz um personagem... Bati com a mão no microfone, desculpa. Eu tive um personagem que eu fazia em Araguaia, que era um palhaço, chamado Pimpinela. E eu tenho a roupa até hoje lá em casa e tal. E aí eu mostrei para ele o DVD. Sempre pede para ver o Pimpinela. Claro, ele maravilha. Canta as musiquinhas e tal, e pede para vestir a roupa. E hoje ele quer se vestir de palhaço e tal.
Sabe, assim, é que o senhor falou, é a questão da identidade, assim. Nando, e tem também a questão da nossa música, e você criou até um projeto em torno disso. O Davi, ele gosta muito de cantar, ele canta, ele tem horas que ele cria as próprias músicas dele. Ele vai com os brinquedos e você tá cantando essa música de quem? Não, foi eu que fiz agora. Eu falei, mas como assim? Já é talentoso. Ele inventou. E ele me fez, essa coisa de ser pai, ele me fez eu me empreender muito rápido, assim, de eu começar a fazer os meus projetos, sabe, de peça, de música. Aí eu fiz um CD, um EPzinho que está nessas mídias de streams, né? Que era de umas músicas que eu tinha feito, de uma última novela que eu tinha feito. Eu tinha feito um compositor na época, aí coloquei essas músicas lá e mais duas que a gente tinha composto no estúdio. E assim, ele canta todas as músicas. Que tipo de música que é? É samba. Que Então legal. ele canta todas as músicas e tal. E ele tem uma personalidade muito... Não sei se ele vai ser artista, mas ele só quer, ou seja, ou se vestir de palhaço, ou se colocar música, cantar e tal. Assim, ele tem uma personalidade muito forte. E essa coisa não sei se ele quer que o filho seja artista, acho que é o que você mais quer, né? Não, pelo amor de Mas Deus. e além da música, tem a dança, tem a culinária, tem a forma de se vestir, tem muita coisa aí pelo nosso país, muita coisa legal. Nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta, falando sobre a valorização da cultura nacional. Nando, você falou do samba, não tem nada mais nacional e brasileiro do que o samba, não é mesmo? Eu acho que primeiro que o samba é um espaço super democrático. Lá pode branco, preto, índio, amarelo, e todo mundo canta, e todo mundo junto cantando a mesma música, cantando, falando sobre o mesmo tema. Isso é muito bacana. Só o samba consegue fazer isso. Você não vê isso em manifestação cultural nenhuma. Nenhuma. Só o samba consegue fazer isso. E olha que importante, Lino. Por lei, as escolas têm que ensinar a cultura e a história afro-brasileira e dos povos indígenas. O que acontece, infelizmente, é que a gente vê que muitas escolas acabam não tendo essa boa vontade, né? Esse ponto que você tocou... aí a gente tem que compreender o professor, né? Porque o professor nem sempre ele tá aparelhado, vamos dizer assim, para ser o porta-voz dessas identidades culturais, sobretudo se elas forem estranhas para ele, se ele não tiver tido uma formação para ser um bom mediador disso. Se ele não tiver recursos, por exemplo, filmes, livros, se ele não tiver assumido, né, que isso faz parte dele, porque senão fica falso, né? Mas se já e tiver cultura não pode ser da falso. escola, Falso nesse sentido de ele não sai do coração, né? Não fica um faz de conta. Isso não é legal. Isso não é cultura. A escola e a educação como um todo não cultiva, ainda mais quando estou falando da nossa raça, não cultiva isso. Por exemplo, 13 de maio... E a nossa história, né? E a nossa história, é verdade. O 13 de maio é o dia mais triste para a gente, porque a gente não é o protagonista dessa história. É uma pessoa branca. E ela entra como heroína, e que não foi. Foi uma Princesa luta Isabel, né? foi uma luta da classe. Você está falando da Princesa Isabel, Então, assim... que libertou os escravos. Eles lutaram pela... Ela assinou um decreto. Pois é, claro. Ela não libertou a gente. Ó, isso daria até um outro programa, né? É verdade, Mas não, foi eu estou todo- falando assim porque esse é o discurso, né? Esse é o que fica É na isso história. que se homenageia, né? É isso que, que na se homenageia. verdade, estudar a história da maneira correta é entender sobre a cultura do seu país, Exatamente. né? E daí Isso. depende muito de como se trata dessa história. Inclusive, se a gente for pegar a história dos negros no Brasil, não é só a escravidão que Sim, é a história
folclore, né? Não. Tantas Não, outras eles são coisas. alegres, são festa, comida, dança, religião, Não. expressão artística. Cultura, música, Nossa. tudo. Tem toda uma O influência. gosto pela vida, até porque haja gosto pela vida para aguentar tanto Gente, sofrimento. isso tudo é o né? povo brasileiro, né? Exatamente. Isso que a gente fala, Isso- a isso cultura foi muito do assimilado povo por- E isso brasileiro, que a por gente de tem todos que nós. passar para os nossos Claro. filhos, é a nossa origem. Que é a cultura de todos nós. E a gente falou de religião, a religião também é uma manifestação cultural. Você passa isso de que maneira para o seu filho? Não, eu sempre, quando eu vou a centro de Umbanda, eu sempre levo ele. Ele com 5 anos, ele fica, pai, a gente vai naquela casa daquela tua amiga que reza a gente? Eu falei, entendeu? Então ele já tem isso na cabeça, não é uma coisa que é imposta a ele, que ele não tem que seguir essa religião. Aliás, religião nenhuma eu imponho a ele. A minha mãe é católica fervorosa e tal, aí às vezes ensina ele a fazer o sinal da cruz, aí não sei o quê e tal, mas ele não é, eu não imponho nada, esse tipo de religião a ele, mas eu sempre procuro mostrar, cultivar essas coisas das religiões afros e tal, para poder ele saber. É ele que vai escolher depois. Porque o Brasil é essa mistura, né? Claro. E olha que gostoso também mostrar para os nossos filhos a diversidade cultural através da culinária. Claro, não é? nossa. A gente tem Aqui. culinárias tão diferentes pelo Brasil, em cada região, né? E Nossa. muito gostosas. É um recurso super importante a culinária, né? E hoje você tem vídeos, você tem formas de mostrar através da culinária, né? Na verdade, a herança do país e a herança, muitas vezes, da própria família da criança, né? Então, tem recursos. A gente, às vezes, não sabe usar ou esquece de usar. Personagens também tão importantes, de histórias, Da literatura, né? da Jeito nossa de falar na literatura, né? literatura. E também conhecer a literatura infantil brasileira, que é tão rica. Nando, para terminar, o que você diria? Por que é importante ensinar o seu filho a gostar do próprio país? Posso mostrar para ele como um país, como amar um país ou como amar a sua casa. Porque a primeira sociedade é em casa. dentro de casa. A pequenininha é em casa. O seu primeiro projeto de país é na sua casa. Então, se você não fizer bem ou não conseguir transformar dentro de casa, você não vai passar para ele como transformar o país inteiro. E gostar desse país, né? Transformar para ficar melhor, hoje em né? dia está difícil de gostar. Reconhecer esse país e valorizar esse país. Exatamente. Infelizmente terminou o tempo do programa. Nando, divulga pra gente, então, como é que é esse projeto do samba? Tá nas redes sociais? Está lá em todas essas plataformas de streaming, né? Spotify, enfim, essas outras aí. Está lá o CDzinho, chama-se Samba Levado. Enfim, quem quiser continuar a curtir os meus trabalhos, estou lá no Multishow, estou lá no SBT. Enfim, e é só seguir Nando Cunha 10, que vai estar lá tudo. Sempre a gente coloca coisas lá. Lino, e você está ligado a qual instituto que você gostaria de divulgar? Então, estou ligado à USP, atualmente pelo Instituto de Estudos Avançados, eu tenho um grupo de trabalho lá, e ao Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, que é um núcleo composto pela Universidade de Harvard, pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigual, a Faculdade de Medicina da USP, o INSPER e o Instituto Pense do Hospital Sabará. Obrigada a vocês mais uma vez por terem vindo. Obrigada, Lino. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Pô, uma honra aqui TV Cultura, gente, pelo amor de Deus. Obrigada. Este é o Momento Papo de Mãe e a gente espera você no próximo programa. Aqui nunca falta assunto. Até! Até a próxima. Tchau.